Olá, irmãos. Deus abençoe. Então, mais nesta oportunidade, gravando mais esse pão semanal, que essas palavras, simples palavras, possam abençoar a sua vida e a sua família. Eu trago nessa oportunidade o assunto sobre a vinda de Cristo. E o mensageiro desta era, ele pegou a mensagem intitulada O Brilho do Sinal Vermelho da Sua Vinda. E ele faz uma alusão à vinda de Cristo comparada a um trem que está chegando à plataforma para pegar os passageiros. E existe a luz vermelha, a luz piscando vermelha, anunciando que esse trem está vindo. E ele faz comparação com essa luz vermelha, os sinais da vinda de Cristo. Cristo vai vir, fazer uma breve parada, pegar os passageiros e continuar a viagem. Então ele diz, cuidado para você não estar desatento, para você estar comendo amendoim, bebendo água, conversando com o companheiro, porque esse trem vai dar uma breve parada, vai pegar seus passageiros, no caso a sua noiva, e vai prosseguir viagem. Quem estiver desatento irá ficar na plataforma, irá ficar neste mundo. É um tipo, analogia, Mas eu quero falar sobre os sinais da vinda. São muitos sinais que a Bíblia fala da vinda de Cristo. Eu separei aqui 7 sinais que o profeta fala nessa mensagem, as luzes vermelhas piscando, sobre a vinda de Cristo. O primeiro sinal, Jesus fala em Mateus 24, 37, que como foi nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. E ele fala para a gente fazer uma comparação nos dias de Noé, comparando com os dias de hoje. Então, eu separei aqui 7 sinais que antecedem a vinda de Cristo. O primeiro sinal fala da multiplicação do homem na face da terra. O homem nunca se multiplicou na face da terra como nos dias atuais, como nas últimas décadas, nos últimos tempos. Existe guerra, existe fome, existe aborto, epidemia, controle de natalidade, assassinatos, morte no trânsito, mas o homem continua se multiplicando na face da terra, mostrando que é uma profecia que tem que se cumprir. O diabo luta para essa profecia não se cumprir, mas a palavra de Deus nunca volta vazia. Jesus diz, céus e terra passarão, mas as minhas palavras nunca hão de passar. Então, o segundo sinal que ele fala nessa mensagem é a multiplicação da ciência. O profeta Daniel, no seu livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, Deus fala para Daniel, e tu, Daniel, fecha essas palavras, será para o tempo final, e a ciência se multiplicará. E a ciência nunca tem se multiplicado depois da Revolução Francesa para cá, tem multiplicado de uma maneira assim, isso é profecia se cumprindo. Eles inventam uma coisa, daqui a pouco inventam uma coisa melhor e melhor e melhor. Temos aí os aviões a jato, os foguetes, a bomba atômica e o avanço da ciência em tudo quanto é área, tudo quanto é campo. Então, esse é o segundo sinal da vinda de Cristo. O terceiro sinal que ele fala nessa mensagem é a beleza e a formosura das mulheres. As mulheres nunca foram tão belas, tão formosas como em todos os tempos. Você compara qualquer menininha de escola que ele fala com a Miss Brasil, com a Miss Universo, com a Miss Mundo dos 40, dos anos 50, e as meninas são mais bonitas do que aquelas Miss Mundo aí, Miss Universo. Por quê? Porque são profecias se cumprindo, as mulheres ficando mais belas e mais formosas. E as que não são, colocam maquiagem, se produzem toda para poder se parecer mais bonita, para se cumprir essa profecia. Então nós vamos para o quarto sinal, que é o gemido da natureza. Em Romanos 8:19, diz que a natureza geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. E a natureza ela tem gemido, mostrando os sinais finais do tempo. É o vulcão, é terremoto, é furacão se manifestando, é o mar revolto. Isso é a natureza gemendo, mostrando que a vinda de Cristo está próxima. E o quinto sinal é o restabelecimento, a reorganização do Estado de Israel. Sinal esse que Jesus fala, quando vires a figueira brotar, seus ramos estão tenros e as suas folhas, notem que está próximo o verão. Isso significa o Estado de Israel, a reorganização do Estado de Israel, que ele foi reorganizado em 1948 e estava em empate ali a decisão que ia se organizar ou não mundial
e um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, que desempatou isso para Israel se voltar a ser uma nação, com a sua bandeira, com as suas leis, tudo que uma nação precisa. Está lá, o restabelecimento, a figueira já brotou, estamos nos últimos tempos. O sexto sinal da vinda de Cristo, eu queria falar, é a apostasia da igreja, né? A apostasia da igreja. Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, e 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, fala da grande apostasia da igreja. Não da noiva de Cristo, mas da igreja. A igreja só apostatando da fé, se metendo em assuntos que não deve, saindo da palavra, se metendo com política, se apostatando da fé, da pura palavra que foi pregada pelos apóstolos, foi ensinada pelos apóstolos. E o sétimo sinal que eu quero falar é sobre o envio de um profeta. A Bíblia fala sobre o envio de um profeta antes da segunda vinda. Se houve um envio de um profeta antes da primeira vinda, existe um envio de um profeta antes da segunda vinda. O profeta antes da primeira vinda foi João Batista, todos nós sabemos, mas da segunda vinda chama-se o mensageiro William Marion Branham. E a coluna de fogo sobre a sua cabeça indica esse ministério. E ele é anunciado em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha um dia grande e terrível do Senhor, e converterá os corações dos pais aos filhos, e dos filhos a seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Dos pais aos filhos, isso foi o ministério de João Batista. Dos pais da lei aos filhos da graça. Agora, dos filhos aos pais, foi esse profeta, que em Malaquias fala, dos filhos de Deus dos últimos dias aos pais apostólicos, a mesma doutrina. Há uma restauração para voltar à mesma palavra. E também temos aqui Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Mas no dia da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, no qual anunciou os profetas seus servos. E existe 7 anjos, 7 mensageiros nesse período da igreja. O primeiro foi Paulo, depois tem mais 5 mensageiros, mas o 7º é um profeta que vem restaurando a igreja, igual Pedro fala em Atos 3, 21, que o céu contenha, antes do tempo da restauração de tudo. E outra passagem que fala, entre muitas outras, é Mateus 17, 11, que fala, Elias virá, Jesus está apontando para o futuro, e restaurará todas as coisas. Os discípulos perguntaram, Senhor, o senhor vai de assunto ao céu? Mas disse que as escrituras que é mistério que Elias vem primeiro. Mas Deus disse assim, Elias já veio, no versículo 17, Mateus 17, 10, Elias já veio, fizeram tudo o que quiseram com ele. Mas Elias virá, verbo no futuro, restaurará todas as coisas. Então, tem acontecido esses 7 sinais que você possa se preparar para a sua vinda, que ela rejubile o seu coração. Que a Bíblia diz que ele virá para aqueles que amam a sua vinda, que você possa amar a sua vinda nesse tempo final, nessa oportunidade. Que Deus te abençoe.